Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel, maestro de la língua espanhola. Vamos estudar? E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. E vamos aí galera para a nossa penúltima aula aí dessa sequência de 30 aulões aí para o Enem. Foco na aprovação, tá chegando a hora, né? A ansiedade vai batendo, mas você não pode perder o foco, galera. Vamos estudar. Então, a gente já trabalhou aqui com muitas análises e interpretação de diferentes tipos textuais, bem como diversos gêneros, né? E hoje a gente vai trabalhar um gênero específico que ele tanto serve para o embasamento de vocês para a redação, quanto também para o reconhecimento, né, da circulação das informações dentro de um texto, né? Então nós vamos falar do artigo de opinião, né, que no espanhol chama el artículo de opinião. Então a gente vai entender a característica, como a gente consegue, né, identificar essa tipologia, esse gênero, qual a diferença entre o artigo de opinião e o editorial, que também são gêneros jornalísticos, né? Então, nessa sequência de gêneros jornalísticos que a gente começou a trabalhar na aula anterior, de número 28, a gente já deu um pouco aí, né, no norte, digamos assim, daquilo que nós íamos tratar, tá? Então vamos lá, galera, slide na tela. Lembrando sempre, né, galera, não esqueçam sempre do material de apoio de vocês, o livro, né, o nosso Resolve Enem volume 1 e volume 2, e vamos, né, acertar, vamos gabaritar nessa bagaça. El idioma en español en África subsaariana, aproximação e proposta. Então nós temos um título aí, né, fala do idioma espanhol dentro da África e uma aproximação e uma proposta. A referência aí é o livro Resolve Enem 1, página 113, tá, galera? Então a gente tem aí a informação, o texto, e aí ali o enunciado, né? Diz assim: no artigo, após um esboço sobre a presença do espanhol na África subsaariana, propõe-se o quê? Né? Então ele quer, galera, qual foi, né, a ideia, qual foi a intenção do enunciador ao trazer essa temática, né? Então, a gente parte de um pressuposto, quando a gente fala artigo de opinião, primeira ideia que vem à nossa cabeça, opinião, ou seja, é a minha opinião, né? Então, mas essa opinião, ela é construída com argumentos, e não somente com argumentos, com dados verídicos, né? Com outros argumentos de autoridade que a gente chama, que são aqueles órgãos ou entidades que dominam sobre o assunto, né? Então você enriquece o seu texto com o maior número de veracidade, né, e com a argumentação possível. É mais ou menos parecido com a redação que vocês vão fazer no Enem, né? Onde você vai ter um tema e você vai ter que dissertar sobre aquele tema, né? Dando a sua opinião, trazendo uma proposta de intervenção, né? Então, esse tipo de texto, esse gênero textual artigo de opinião, ele também nos ajuda a construir redação, tá, galera? Então, é uma coisa, né, que você estuda e ela vale para várias aí, tá? Então, galera, dentro artigo de opinião, né, já disse aqui anteriormente, se trata de um gênero jornalístico, né? Dentro dos gêneros jornalísticos são os periodistas. A gente tem, né, tem o editorial, tem o artigo de opinião, tem a própria notícia, tem a reportagem. Então nós temos diversos gêneros que circulam aí, né, com o intuito de informar o leitor, né? Ou seja, que pertencem à tipologia, né, expositiva. E aí nós temos algumas características próprias, né, galera? A extensão dele, ó, tem que ser breve, né? Então, um artigo de opinião não pode ser algo muito longo, porque fica cansativo de ler, né? A gente, quando nós estamos escrevendo,
nós temos que ser claro e objetivo, né, dentro da tipologia que se pede, para que também o texto se torne atrativo. Se não se torna cansativo e chato. E dificilmente o leitor vai querer, né, ficar lendo ali por mais de horas ali um assunto ou sobre uma temática de extrema importância, né? Então, quanto mais claro, objetivo for a sua opinião, for o seu texto, melhor a chance de ele ser lido, né? Aí nós temos, ó, o nombre del autor sempre deve aparecer, ou seja, uma das diferenças, né? Por que eu estou falando sempre editorial? Porque o editorial, ele também é um texto jornalístico que traz opinião, né? Só que no artigo de opinião, o autor ele deve sempre assinar, ou seja, ele deve se identificar, né? Já no editorial, não. Ele pode emitir a opinião, né, de uma forma anônima. Então, ele não precisa assinar, não precisa dizer que ele é o autor daquela opinião, tá? Mas no artigo de opinião devemos. A opinião deve estar fundamentada em argumentos e fundamentos. Então, não é você comentar por comentar, opinar por opinar. A sua opinião, ela deve estar racionalizada de maneira lógica, consciente e com dados verídicos. Então não pode ser algo feito por fazer. Você tem que se embasar, você tem que conhecer sobre o assunto, você tem que estudar sobre o assunto, você tem que procurar outras fontes, ver os outros atores, as outras opiniões, quem é a favor, quem é contra, por que é a favor, por que é contra. Então a gente tem que analisar uma série de fatores. Por isso que muito se fala, né? A política, por exemplo, muitas pessoas não gostam de discutir política, futebol, religião, nessas coisas. Mas não é porque elas não gostam do assunto. Na verdade, elas carecem de argumentos para defender certos pontos de vista. Porque não tem como nós, cidadãos, ficarmos fora da vida política. Não há como. Somos agentes da sociedade. Fazemos partes. Então, nós não podemos ficar a par daquilo que acontece dentro do nosso estado, dentro do Brasil e nem no mundo, né, galera? Então, as pessoas dizem, eu não gosto de discutir isso, mas é porque ela não lê sobre, né? Não procura saber, não lembra nem qual foi o último candidato que ela votou nas últimas eleições, e aí fica difícil, tá? Então, o texto ele pode se encontrar, né, como parte da coluna na revista, no periódico, no jornal, né? Então ele é publicado, né? Geralmente, os artigos de opinião eles são já vinculados a uma notícia anterior. Ou seja, você tem a notícia que é passada de forma imparcial, ou seja, quem escreve a notícia procura não se envolver, ele não procura adotar partido, né? Ele não procura se relacionar com a temática, no sentido de ser a favor ou contra. Mas os artigos de opinião que vêm com essa característica, né? Porque você pega um texto que está ali, digamos que neutro assim no sentido de parcialidade, né? Que não existe neutralidade. Mas ele está imparcial e você adota um cunho argumentativo se mostrando favorável ou ao contrário, né? Ou contra, tá? Então, outro ponto importante, o tema deve se tratar sempre de algo atual. Então, os artigos de opinião são sobre os temas que estão sendo discutidos. Geralmente temas transversais, temas de grande impacto social, de impacto econômico. Então, são temas que geram discussão, que geram engajamento do leitor. O critério do autor é totalmente livre e sempre leva um titular antes de começar o desenvolvimento, ou seja, sempre tem um título. Tem como objetivo oferecer, né, a visão pessoal, ou seja, aquilo que eu penso. Claro que você tem que respeitar também o uso da linguagem, não pode ser ofensivo, tem que respeitar os direitos humanos, inclusive até na redação de vocês vem essa observação, esse cuidado que vocês têm que ter acerca da proposta de intervenção, não ferir, né, ou nenhuma parte do texto de vocês ferir aí contra os direitos humanos. Aí, galera, eu trouxe para
para a gente fazer a comparação aqui, dois textos. Uma notícia, né, que traz aí a informação de forma imparcial, e no contraponto, um artigo de opinião, né? Então observe que na notícia, ainda na língua espanhola, está mostrando ali a paisagem de um deserto, né, cujo título é As impressionantes fotos que mostram as cicatrizes das paisagens alteradas pelos humanos. Ou seja, lugares, que foram modificados pelo homem, né, através do uso irracional da terra, através da exploração do meio ambiente, do desmatamento, e mostra como é que fica depois, né, a realidade. E aí, dentro da notícia aí, mostra que foi percorrida aí várias cidades canadenses, né, um fotógrafo registrou aí várias fotografias de locais que sofreram essas modificações. Então, observe aí dentro do texto que ele coloca isso de forma imparcial. Já o mesmo texto, só que agora sobre essa notícia que a gente acabou de ler, o autor aqui, ele já coloca o cunho opinativo. Observem bem. Ele diz, ó, há mais de 200 anos de industrialização, a humanidade ha contraído uma dívida com o meio ambiente. E fala, né, dessa dívida que só vai aumentando, porque é quase impossível para a natureza se recuperar sozinha. Ele vai falando dos balanços, dos dados, e falando que nós não podemos manter esse tipo de comportamento. Então, observe que ele coloca intervenções, o que é preciso para ser feito. O que é que ele não considera legal, né? Ele diz que nós possuímos uma dívida com a natureza. Então, observe que ele coloca a opinião dele, que se mostra o quê? Contra o desmatamento, contra a degradação do meio ambiente. Tá, galera? E aí, para finalizarmos essa parte conteudal, tá? A gente vai assistir um vídeo para vocês refletirem acerca da temática, né? E aí a gente volta para falar um pouco mais. Vídeo na tela. Humanos. Qué increíble palabra. Somos considerados la especie más inteligente del planeta. Sin embargo, somos la peor. ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Quién nos trajo aquí? ¿Cuál es nuestra misión en el planeta? Tal vez nunca lo entendamos, aun cuando parece ser que nuestra única misión es acabar lentamente con él y sus especies. ¿Te has puesto a pensar que tal vez este planeta no nos pertenece? Aún así, su cuidado está en nuestras manos. Ellos estuvieron mucho antes que nosotros, y solo somos sus invitados. Hemos venido a invadir su territorio y estamos destruyendo su hogar. Se nos ha soportado por siglos, se nos ha perdonado incontables veces, pero seguimos ignorando su situación. Hemos sido sus secuestradores, sus asesinos, y sin embargo, nos aceptan como sus dueños. Somos la única especie que ataca, destruye, aniquila, contamina y extingue por ambición, o solo para vivir un poco mejor. El mundo es tuyo, es nuestro, es de todos nosotros. Sin embargo, recuerda que también es mundo de ellos, y tenemos que entender que no pueden hacer nada al respecto para salvarse, y mucho menos para salvar el planeta. El planeta Tierra está muriendo. Lo estamos destruyendo en forma vertiginosa y está hambriento de amor. No le quedan muchas fuerzas. Y a pesar de todo, nos sigue regalando generosamente los mejores espectáculos desde que llegamos a él. El planeta ha sido el mejor anfitrión de nuestra especie. ¿Acaso no merece un reconocimiento? Si se nos dio la capacidad de hablar, pensar, crear, construir y ayudar, ¿por qué solo callamos, ignoramos, destruimos y matamos? Abre los ojos. Tú también estás muriendo, junto con tu planeta.
el único planeta en nuestro sistema solar donde se nos dio el privilegio de vivir. Somos miles de millones en este planeta. Somos una raza pensante, racional, dominante. ¿Por qué no nos hemos dado cuenta de eso? Somos capaces de conquistar países, la luna e inclusive planetas. Sin embargo, no somos capaces de conquistar nuestros propios corazones. Toca tu corazón, siente lo que trata de decir, escucha lo que pide a gritos. Y entendamos que debemos coexistir en el mismo planeta. Empieza por cambiar tú mismo, propóntelo, haz que tus hijos lo sepan y lo entiendan, y que los mayores lo recordemos. Para que el día que la humanidad deje de existir y alguna otra especie encuentre nuestro planeta, vea que fuimos una especie que se equivocó, que cayó, pero se levantó y enmendó sus errores. El planeta ya no es el mismo y ya no podemos esperar más. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. El tiempo apremia. El futuro del planeta está en tus manos. Ayúdalo. Ayudémoslo. Porque el planeta Tierra eres tú. Impactante, né, galera? Assistindo esse vídeo, a gente reflete, né? Nós refletimos sobre quantas das vezes somos irracionais, né? A gente se considera a espécie dominante, o ser pensante, mas usamos a nossa inteligência, o nosso pensamento, muitas das vezes, para destruir o outro. Então, esse vídeo nos traz a reflexão acerca do quão somos irresponsáveis, muitas das vezes, por tudo aquilo, né, que é de ruim no nosso planeta. O aquecimento, né, as altas temperaturas, as grandes inundações, as paisagens desérticas, o maltrato contra os animais, a extinção de espécies. Então a gente verifica, né, com imagens aí fortes, impactantes, que os seres humanos, eles precisam se conscientizar, precisam educar-se. Então é isso, galera. Vocês puderam perceber aí, né? E a partir desse vídeo, eu dou até o desafio para vocês. Façam uma redação, usem o vídeo como temática central, né? E construam essa redação. Você vai ver que vai fluir muitas ideias aí. Então, dando continuidade, galera, voltando aqui para finalizarmos a nossa aula, né, com a questão. Vamos lá, a gente tem um enunciado aí, querendo saber o que o autor quer, né, qual a finalidade dele ao trazer o texto, né, o esboço sobre a presença do espanhol na África, né? Se a gente formos mobilizar nosso conhecimento de mundo, dos 21 países que falam língua espanhola, somente um país está localizado na África, que é a Guiné Equatorial. Outro está na Europa, que é a Espanha, e o restante todo na América, né? Dividida entre América do Norte, Central e América do Sul, né? Então, há um intuito do autor ao falar justamente do espanhol na África, porque não é um idioma muito popular dentro do continente. O inglês, o francês, né, e outras línguas têm mais notoriedade, claro. Então, na informação, vamos ler um pouco aí, né? Fala justamente isso, ó, a inexistência de um império colonial espanhol contemporâneo na África, né? E vai contando ali, vai falando que a língua espanhola é um espaço da fala linguística, com a exceção do estado que justamente nós estávamos tratando aqui, a Guiné Equatorial. Ou seja, tirando a Guiné Equatorial, nenhum outro país da África tem o espanhol como idioma oficial. Aí ele vai continuando ali, né? Ele vai falando, ó, em consequência da língua espanhola, esse subcontinente
um idioma pouco conhecido e promovido. Por outro lado, a importante presença colonial portuguesa na África teve como consequência o nascimento de 5 estados oficialmente lusófonos, né? Converterão esses países da África à promoção do espanhol a partir da afinidade com o português, né? Então, que ele disse? Olha, o português ele é bem popular na África, porque muito dos países da África foi colonizado por Portugal. E a gente vai usar esse viés aí do português para tentar disseminar o espanhol também, pela afinidade. São línguas parecidas, semelhantes na grafia, na pronúncia, né? A própria estrutura. Então vamos utilizar o português para propagar o espanhol, né? Foi isso que ele trouxe na informação de forma imparcial. Então vamos ver se tem alguma alternativa nesse rumo. Olha aí, ó, projetar o espanhol no território africano lusófono. É a primeira alternativa aí, né? Fala em projeção. Um território africano lusófono que vem da língua portuguesa, né? Que foi colonizado por Portugal. Na B não se fala, ó, reforçar o ensino de espanhol na Guiné Equatorial, em nenhum momento falou isso, falou que a Guiné Equatorial ela é possuidora do espanhol como idioma oficial, mas não falou nada de reforçar ensino. Substituição do português? Não, foi falado que o espanhol ele seria usado concomitantemente com a língua portuguesa para propagar e não substituir. Amparar a promoção da fusão entre línguas próximas, não foi falado nessa fusão, foi falado em proximidade. E desenvolver o conhecimento sobre o português da África, ao contrário, o português ele já é popular, a intenção é propagar o espanhol. Galera, nossa resposta, letra A. Parabéns aí para quem acertou. Não esqueçam de acessar as nossas plataformas. Hasta luego!